Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana, aqui com o Salomão Moiana, numa semana que foi rica em acontecimentos políticos aqui no nosso país. E é sobre eles, Salomão, que nós iremos nos próximos 50 minutos a falar sobre eles. Mas antes, Salomão, o programa desta nossa 22ª edição, já na 21ª edição, conseguiu, digamos assim, ter mais de 1 milhão de visualizações. É um feito muito importante esse para este programa. Fiquei surpreendido ao saber disso, mas é muito bom. Isso mostra que, afinal, não estamos a falar apenas para o ar. As pessoas estão nos a acompanhar, estão nos a ver, e é uma oportunidade para agradecermos o carinho da audiência, o carinho do público que nos acompanha semanalmente e nos aconselha muitas coisas. A coisa que falamos aqui é que são as pessoas lá fora que nos dizem como é que devíamos abordar determinados temas. Portanto, está de parabéns o público que nos visualiza, que nos encoraja e nos apoia. E só queria pedir que continuassem a apoiar-nos, e nós desta vez tentaremos não desiludir a expectativa das pessoas e vamos tentar corresponder com a nossa humildade, dentro das nossas limitações, dizer aquilo que pensamos que ajuda para construir o país. Exato. Então, vamos para o facto da semana, Salomão? Bom, eu tenho 2 factos da semana. O primeiro é que na última quinta-feira, dia 20, o Centro de Integridade Pública completou 20 anos da sua existência e organizou um simpósio aqui na cidade de Maputo, e que foi bastante concorrido, sobretudo pela juventude, e que é um simpósio que analisou mais ou menos o estágio do combate contra a corrupção no país. A corrupção em Moçambique ontem, hoje e depois. O que é que vai acontecer? Não quero falar do simpósio, quero falar do CIP, que é uma organização muito importante e incontornável. É uma organização que se fez incontornável no panorama da investigação da vida pública do país, na divulgação da transparência, ou na necessidade de termos uma governação mais transparente, e na contribuição que tem dado mesmo na investigação das dívidas ocultas, na investigação de muitos aspectos da nossa vida social, econômica e política. E penso que é um grande parceiro para o desenvolvimento do país. É uma organização que é da sociedade civil, mas é extremamente útil para o país. É uma espécie de um think tank que fornece informação de altíssima qualidade para a condução correta dos destinos do país. Por isso, está de parabéns pelos 20 anos. Oxalá continue com esta verticalidade, com este interventismo para resolver os problemas do país. Tem outro ponto, é a atribuição na última sexta-feira do título de Doutor Honoris Causa ao saudoso presidente Samora Moses Machel pela Universidade Eduardo Mondlane. Eu acho que é muito bem merecido, peca apenas por ser tardio. Já se atribuíram vários honoris causas a pessoas que contribuíram muito menos que o presidente Samora Machel na vida deste país. O Samora Machel é o estandarte da moçambicanidade, é o proclamador da independência que depois da manhã completa 50 anos, é o esteio da nossa unidade nacional. Portanto, lembrei-me na altura de que, afinal de contas, ainda não se tinha pensado em atribuir o honoris causa ao presidente Samora Machel. Entretanto, já houve vários honoris causas, alguns deles muito leves, alguns deles não com o mesmo peso que tem a figura do presidente Samora Machel. Portanto, está de parabéns à Universidade Eduardo Mondlane por este grande feito de dimensão nacional e internacional.
Está de parabéns a equipa que organizou isto, está de parabéns o padrinho do laureado, que é o Dr. Armindo Ngunga, que fez um discurso, um elogio bastante completo, e também houve uma grande intervenção do Dr. Luiz Bernardo Onwana, que é uma pessoa que conviveu de perto com o presidente Samora Machel. Então são marcos históricos que nós não podemos passar por cima deles. Gostemos ou não devemos passar por cima da história de Moçambique. E Samora Machel é incontornável para todas as vertentes da nossa história. Exato. Salomão, vamos avançar então para o primeiro tema da semana, a nomeação do diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Finalmente, digamos assim, mas o Salomão, já umas edições anteriores do programa Semana, até esta semana passada, circulou muito, numa visão meio que profética de Salomão. O Salomão sabia que o Pacheco era candidato? Bom, não é bem assim. Bom, eu sabia que havia 2 candidatos da Comissão Política. Um deles podia ser ele, e havia outro que não foi desta vez, mas também estava na lista das pessoas que estavam a ser analisadas para virem a ser isso. Há 2 coisas que eu gostaria de dizer sobre essa nomeação. Primeiro, dizer que eu, pessoalmente, tenho relações boas com o Pacheco. Nos saudamos quando nos encontramos. Até lembro-me que, quando era ministro da Agricultura, ele até deu-me alguns conselhos sobre a pecuária. Ele é especialista da área agrícola e pecuária. Portanto, conversamos em breves ocasiões sobre como produzir melhor na área da pecuária, que é a área onde eu também estou. Então, é uma pessoa que conhece muitas coisas importantes da vida nacional. Agora, pelo percurso que ele teve, já foi diretor provincial, já foi vice-ministro, já foi governador, já foi ministro de várias partes, foi ministro na Agricultura e Pescas, foi ministro do Interior, foi ministro de Negócios Estrangeiros, e, aliás, foi vice-ministro da Agricultura e Pesca e veio a ser ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, agora no mandato do presidente Nyusi. Portanto, penso que o percurso que ele tem, para mim, não dava para ser diretor-geral do SIS, até dava para ser inspetor-geral do Estado. Aquela figura que o presidente Chapo falou dela no dia 15 de janeiro, que vamos criar a figura de inspetor-geral do Estado. O inspetor-geral do Estado, para mim, tem que ser uma pessoa como o Pacheco, que passou por estas, quer dizer, ele vasculhou, digamos assim, entre aspas, o Estado de ponta a ponta. Conhece o Estado como governador, conhece o Estado como diretor provincial, conhece o Estado como vice-ministro, conhece o Estado como ministro de várias pastas. Portanto, é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo sobre como funciona o Estado e como é que o Estado pode funcionar melhor. Agora, colocar o Pacheco como diretor-geral do SIS, pronto, ele é um quadro competente, é uma pessoa de capacidade, mas se fosse eu a dar a opinião a quem tinha que nomear, eu não aconselharia a fazer isso. Por uma razão muito simples. Temos boas pessoas a nível do SIS, ou próximas do SIS, que podem servir melhor o cargo de diretor-geral. Pessoas com alguma discrição, pessoas menos expostas politicamente, porque o grande problema de um dirigente de inteligência em todo o mundo é que prefere sempre uma pessoa menos exposta politicamente. Agora, o Pacheco já foi tudo isso que eu disse aqui, mais alguma coisa. Já foi chefe das brigadas centrais do partido nas províncias, já orientou comícios populares,
já puniu pessoas em público, quer dizer, já tomou várias medidas. E eu penso que uma pessoa dessas não é apropriada para dirigir os serviços de inteligência. São serviços de inteligência, mas também são serviços secretos. Não é só inteligência por inteligência, porque inteligência todos nós temos. Temos os laboratórios de pesquisa que também utilizam inteligência. Mas aqueles são serviços secretos que exigem, em primeiro lugar, que os seus dirigentes sejam o mais discreto possíveis. É por isso que, normalmente, chegam para aquele cargo pessoas que não desempenharam muitos cargos públicos por aqui dentro. Por exemplo, embaixadores que trabalharam fora do país, depois de quando voltam, entram logo para os serviços de inteligência ou direção do CIS. Então, eu penso que a nomeação, em termos de competência, capacidade, não se pode fazer reparos grandes. Mas em termos de oportunidade, eu penso que poderia-se olhar para outro tipo de quadros, para outro tipo de perfil, para ocupar aquele cargo e utilizar a capacidade que o senhor José Pacheco tem para dirigir outras coisas. Por exemplo, esta área de inspeção geral do Estado. É que daqui a pouco, com essas tantas nomeações, vamos ficar sem indivíduos com perfil adequado para o inspetor-geral do Estado. E é um compromisso público que o presidente levantou ali. Não me vai nomear um jovem para ser o inspetor-geral do Estado. Não me vai nomear um indivíduo que nunca trabalhou no Estado da maneira como trabalhou. Um Pacheco, um Oscar Monteiro, quer dizer, porque são essas referências, pessoas desse gabarito que nós queremos que estejam na Inspeção Geral do Estado, que é para impor ordem no funcionamento do Estado, para controlar a gestão pública por parte dos ministros, por parte de outros dirigentes a nível do Estado. Portanto, penso que podemos ter perdido um bom inspetor do Estado e ganhar um mau diretor-geral do CIS. Eu penso que, não por causa da capacidade ou incapacidade do José Pacheco, ele, para mim, é um homem que se adapta facilmente para essa, mas por causa do percurso dele, é um homem politicamente exposto. Os diretores do CIS, em princípio, não devem ser pessoas politicamente expostas. E ele é um politicamente exposto. E de que maneira foi exposto? Membro da comissão política, dirigente nas províncias, e penso que bom, a não ser que queiramos entrar numa nova era, num novo figurino. Ouvi o presidente na posse a falar de transfigurar o funcionamento do CIS. Eu não sei se é nessa perspectiva que ainda não foi totalmente visualizada, que se calhar o Pacheco vai se encaixar. Mas se for aquele funcionamento tradicional, penso que não é a melhor aposta. E mais, já houve experiência de trazer pessoas que não vêm com este perfil que eu digo, perfil diplomático, perfil de inteligência, que os diplomatas já são todos, de uma ou de outra maneira, colaboradores do CIS. Já houve situações no passado que não correram bem. O consulado do general Lagos Ludino no CIS não foi boa coisa, não houve grandes avanços. O consulado do general Jan também não trouxe grandes mudanças. São consulados que mais ou menos foram considerados como paralisantes do funcionamento normal de uma instituição de inteligência, de acordo com informações que a gente consegue ter de pessoas que estão dentro, que trabalham com a instituição. Portanto, penso que devíamos evitar esta importação de quadros grandes, mas chegam ali e não conseguem nadar. Não conseguem nadar porque aquelas são outras águas, ali são outros rios, e a maneira de nadar ali não é a mesma que vinhamos nadando noutros mares. Portanto, penso que
podia ter havido uma melhor ponderação, devia ter havido mais... mas o presidente disse que tudo baseou-se na meritocracia. Ali dentro também há muita meritocracia que, olhando para ali, ou olhando para perfil aproximado, também encontraria muita meritocracia. Que até muitas alternativas boas que pudessem preencher a vaga. Mas, de toda maneira, o meu amigo Pacheco está de parabéns. Há uma questão que o Salomão está a levantar agora, e muitas vezes tem sido levantada durante os processos eleitorais em Moçambique, que é o envolvimento de elementos das Forças de Defesa e Segurança, onde inclui-se, obviamente, o CIS, na perseguição, digamos assim, de partidos políticos da oposição, ou mesmo no seu envolvimento ativo no processo eleitoral em si. E há uma ideia que o presidente Chapo traz de fazer diferente para ter resultados diferentes. José Pacheco, de fato, é um político, tem uma carreira eminentemente política. Levar um político para o serviço de inteligência, com essa notória, até foi o candidato a pré-candidato da Frelimo, não transmite a ideia de que a questão da despartidarização do Estado neste consulado vai ser uma miragem. Eu acho que sim. Há muitos elementos que mostram isso. Por exemplo, olhando mesmo para o perfil de Pacheco, no ano 2000, era governador de Cabo Delgado, o José Pacheco, quando numa cela com capacidade para menos de 60 pessoas em Montepuez, foram introduzidas mais de 100 pessoas e morreram em Montepuez. Houve manifestações da Renamo, manifestantes da Renamo que protestavam contra os resultados das eleições de 1999. A primeira grande chacina, uma mortalidade incrível que aconteceu, o governador de Cabo Delgado era o Pacheco. E as pessoas dizem que era ele que dava ordens para encarcerar aquelas pessoas daquela maneira. A segunda etapa também que corrobora isto, o Pacheco, quando foi ministro do Interior, não foi pacífico. Fez repressão dos manifestantes. É ele que cunhou pela primeira vez a expressão de que os manifestantes são vândalos. Foi ele que fez isso durante o tempo que era ministro do Interior. E ele patrocinou uma repressão violenta contra manifestações. Agora, uma pessoa com este historial, até quando ele foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros, houve pessoas que perguntaram como é que uma pessoa com este historial repressivo vai representar o Moçambique na arena internacional. Houve um questionamento grande. Até uma das pessoas que questionou foi Afonso de la Cama, ainda em vida. Até disse uma coisa interessante, a dizer que o Pacheco era ministro da Agricultura. O Nussi exonerou a ele. Ficou uma semana, as pessoas a baterem palmas, a festejar a queda do Pacheco, do ministro da Agricultura. As pessoas não sabiam que, afinal de contas, o Nussi estava se a preparar para nomear ministro dos Estrangeiros. Quer dizer, criou um embaraço total. Não só ao de la Cama, que falou isso, mas a nós próprios. E eu até uma vez tive a ocasião de dizer pessoalmente ao presidente Nussi que, se calhar, a escolha não tinha sido daquelas boas. Sobretudo uma pessoa que vinha substituir um gentleman como Oldemir Baloi, não é? Um diplomata nato. Então, eu penso que o que estavas a dizer é que, de facto, o DN do José Pacheco é de repressão. Os serviços secretos continuarão politizados a favor do Partido Frelimo e continuarão intolerantes em relação a formações políticas adversárias do Partido Frelimo. Portanto, quer dizer, por maioria de razões, quer dizer, está lá um membro da Comissão Política, o chefe do Comitê de Verificação do partido por longos anos. Quer dizer, é carregar o próprio Partido Frelimo a nível da Comissão Política para colocar no CIS. Portanto, não é este o perfil adequado para um indivíduo para dirigir os serviços que devem ser de segurança do Estado.
e não da segurança de partido. Portanto, penso que a ideia de despartidarização, a ideia de uma polícia secreta imparcial que persegue apenas os inimigos da pátria e não os adversários do partido no poder, não é desta vez. Com o Pacheco não resolveremos essa equação, se calhar lá para adiante, se calhar no segundo mandato, ou se o presidente renova o mandato, poderá ter outras ideias, ou no percurso da caminhada, poderá mudar de ideia. Mas isto transmite sinais muito preocupantes, sobretudo para os ativistas políticos, os ativistas até da sociedade civil, que tem uma pessoa que já os chamou de vândalos quando era ministro do interior, onde tinha alguma capacidade de repressão, mas agora com esta coisa dos serviços secretos, poderemos voltar àquele tempo em que havia sequestros não feitos pelos bandidos que fazem sequestro na rua, mas feitos pelos serviços de segurança. Nos anos 80, houve cidadãos que desapareceram, nunca mais voltaram e nunca mais se ouviu falar deles, no tempo do SNASP, Serviço Nacional de Segurança Popular. Então, se nós festejamos a extinção do SNASP e o nascimento do CISI, porque o CISI parecia um serviço mais imparcial, um serviço profissional, dirigido por jovens profissionais que sabem distinguir o que é de partido, o que é ameaça externa, o que é ameaça à soberania, quer dizer, coisas assim, que de repente parece estarmos a voltar aos anos 80. Se calhar só para fecharmos esse tema, há uma questão também durante esta semana, por causa dessa nomeação que fomos vendo nos grupos, que quer me parecer que dizem que o Salomão tem mais de 50 anos de país independente, conhece muito bem, melhor do que eu, só para analisar esse fato. Há quem diz que João Cristo Santos tinha começado reformas muito importantes de separação clara do que é Estado, do que é partido, e acima de tudo essa perspectiva meritocrática e técnica em áreas como a segurança. Foi buscar jovens recém-formados no antigo IGRE e outras academias, trouxe esse perfil que o Salomão está aqui a referir, dos antigos diretores gerais do CISI. E Busa também perseguiu essa mesma linha, pessoas discretas e por aí adiante, mas que com o presidente Nunes voltou-se a se militarizar, digamos, a trazerem-se antigos militares, pessoas com a história da FPLM, por aí adiante. Qual é o Salomão me conhece melhor, pode nos fazer uma avaliação em relação a isto? Não, eu acho... é importante percebermos. Sim, eu acho que é verdade que o presidente Sano inaugurou uma época de modernização da administração pública. Eu lembro-me conversando com o Dr. Leonardo Simão, quando era ministro dos negócios estrangeiros, já tinha saído da saúde, já estava nos negócios estrangeiros. E eu a perguntar a ele, mas qual é o critério para o presidente escolher alguém para ser ministro? E ele disse, olha, dentre várias coisas que já discutimos com o presidente, chegamos à conclusão de que um dos critérios é que o cidadão seja licenciado em alguma coisa para ser ministro. Que é para sairmos desta coisa de não dizer que é porque tem mérito, mas quando chega lá não sabe escrever. Tem mérito, mas quando chega lá não sabe interpretar isso e aquilo. Então nós exigimos que pelo menos seja um licenciado. E pronto. E houve pessoas que foram tidas como sendo licenciadas, mas quando apresentaram o papel descobriu-se que não eram e foram rejeitadas de serem nomeadas. Então, na mesma altura, é quando surge essa ideia de que serviços como o CIS e como outros são serviços profissionais. Tem que estar composto por profissionais, quadros informados e formados naquela área em concreto. Agora, eu não sei se foi por causa da guerra, por causa do conflito em Cabo Delgado, por causa que começou, nesses últimos anos, a verificar-se o regresso de pessoas com mérito, mas mérito porque foi bravo durante uma certa época, mas não preenchendo alguns requisitos. Então, eu penso que
e agora eu, como presidente Chapo, pensava muito mais, que a FASCE ia crescer mais, ia se exigir outros níveis, outros patamares de formação, outros patamares de preparação, não apenas política, porque assim nós estamos a dar primazia à preparação política, aquilo ali, ao sentido político da pessoa, ao peso político. Mas devíamos dar também primazia à preparação técnico-científica da pessoa naquela área. Sobretudo uma área, como se diz, que é uma área técnico-científica. É preciso ciência para fazer a inteligência, é ciência para controlar aqueles serviços. Então, eu penso que ainda há espaço para se discutir muito esta questão, ainda há espaço para se entender bem para onde é que vai a visão do presidente Chapo, onde é que foca. Porque até aqui tem uma visão que enunciou no discurso inaugural, mas tem uma prática que depois fica um pouco torpedeada. A prática é torpedeada pela colocação de pessoas que não parecem capazes de levar a bom termo aquele discurso que ele pronunciou. Exato. Vamos, se calhar, obedecer neste momento o nosso intervalo. Na segunda parte do programa, iremos aqui analisar mais 3 temas, por forma a permitir que possamos avançar. Portanto, vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais temas aqui da análise. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa A Semana com Salomão Moiano. Salomão, nesta segunda parte, a semana também foi marcada pela libertação dos chamados presos das dívidas ocultas. Começou com Ndambi, saiu também a esposa do Sr. Gregório Leão. E a informação que temos também que os restantes também terão sido libertados, embora sem aquela divulgação, digamos, mediática que foi colocada. Qual a análise que faz com relação a isto? Bom, isso já não tem análise nenhuma. Nós, em 2022, despendemos muito tempo a analisar a sentença, o acórdão que os condenou. E nessa altura, nos perguntamos muitas coisas. E antes da apresentação da sentença, o juiz Ifigênio Batista fez um discurso preparatório para nós aceitarmos a sentença que ele ia pronunciar. Ele até deu a entender que ele gostaria de puni-los com penas maiores, mas o Código não permite. O Código Penal, e as nossas novas leis, e ele até criticava os que elaboraram o Código. E ele dizia como é que um crime que lesa o país em avultados montantes vai ser punido apenas com 12 anos, que é o que a lei, segundo ele, a lei só permite até 12 anos, não permite mais. E depois, pronto, analisou, depois, 2 dias depois desse discurso político feito pelo juiz Ifigênio Batista, depois aplicou as penas. 10 anos, 11 anos, 12 anos, acho que foi a pena máxima. Então, nessa altura, eu, fazendo comentário na TVN, eu perguntei, porque na mesma altura, mais ou menos, acabava de haver uma sentença aqui no Tribunal da Cidade de Maputo. Aliás, na mesma 6ª secção criminal do Tribunal da Cidade de Maputo. Tinha sido julgada a antiga ministra do Trabalho, a doutora Helena Taipo. E a juíza tinha-lhe aplicado 16 anos, acusando a ela de crime de peculato. Quer dizer, esses das dívidas ocultas foram acusados de muitos crimes, entre os quais o peculato. Tem peculato, tem abuso de poder, tem para muita coisa. Até tem associação para delinquir, uma série de coisas. Mas só apanharam 12. E eu perguntei, mas como é que se explica que o mesmo tribunal
tinha leituras totalmente contraditórias. Não eram díspares, não eram desavindas, eram contraditórias. Quer dizer, uma pessoa no mesmo tribunal acabava de receber 16 anos. Uma pessoa que só foi ministro e foi embaixador, trabalhou normalmente, e é acusado de ter desaparecido dinheiro no ministério, e o tal dinheiro também não chega além. E um grupo que tinha sido acusado de desviar 2 pontos, não sei quantos bilhões de dólares e lesar o país na sua imagem internacional e comprometer o país lá fora, só apanhavam 12 anos. E a gente pergunta, mas que raio de justiça é esta? Então, essa incógnita ou essa pergunta não foi respondida. E, naturalmente, e tendo em conta que na altura em que foram julgados, alguns já estavam há 3 anos ou 4 na cadeia, logo que completasse metade da pena, é legítimo que gozem da liberdade condicional, que é o que estão a fazer agora. Tem que usufruir da liberdade, e contando metade das penas arbitradas pelo tribunal. O agravante, mesmo essa coitada ainda é recurso. Estão em recurso porque também eles nem concordavam com as penas. É por isso que até demoraram a sair alguns, porque ali, como ainda não tinham sido condenados, porque a liberdade condicional é para pessoas condenadas. Esses não foram condenados ainda porque a sua sentença está sendo recorrida. Não transitaram em julgado. Exato, portanto ainda não transitou nada em julgado. Portanto, é por isso que ouvi uma linguagem interessante aqui, acho que o Dr. Chival explicou melhor, que foi extinção da prisão preventiva. Extinguiu-se a prisão preventiva e deu-se liberdade provisória. É uma série de engenharia jurídica. Mas o facto é este. Esses cidadãos não têm culpa nenhuma, devem sair e ir à sua vida, reconstruir as suas vidas que foram prejudicadas ao longo do tempo que estiveram lá. Agora, se o Estado moçambicano não tem mecanismo para punir de forma exemplar pessoas que lesam o Estado em 2 bilhões e pune mais uma pessoa que é acusada de 100 milhões de meticais, 100 milhões de meticais, apanha 16 anos, 2 bilhões de dólares, apanha 10. Isso é incrível. Isso é um espetáculo do Estado que nós temos. Isso não é problema dos cidadãos em causa. Os cidadãos em causa vão em paz nas suas vidas. Mas o nosso Estado tem que saber o que é que está a fazer. O nosso Estado tem uma Assembleia da República, que aparentemente tem juristas, tem muita gente importante, tem um Estado todo que tem códigos contraditórios, tem leis que os próprios operadores da justiça não conseguem interpretar corretamente. Um operador, um juiz, interpreta dizendo que o peculato dá 16 anos, aplica. O outro diz que não é possível, porque na nova legislação não há 16 anos. E a pena mais alta é pena contra a vida. Quem matou, sim, pode ter isso. O resto, se você roubou 2 bilhões ou 3 bilhões, isso não é nada. É 10 a 11 anos ou 12 anos. Portanto, eu penso que eles estão de parabéns. Felizmente, conseguem voltar a casa depois de um longo período de ausência. Alguns estão ausentes há 7 anos, outros estão ausentes há 6 anos, outros há menos, um pouco menos. Mas, de toda maneira, que regressem a casa e que sejam reintegrados no convívio familiar. E que o Estado, por seu turno, se quer ser um Estado sério, se reorganize e saiba aplicar as suas medidas. Quer dizer, e da maneira como se aplica, por exemplo, quando eu levantei isto, até fiquei indignado com esta questão da juíza que aplicou 16 anos para a doutora Helena Tepa. Eu pergunto, mas onde é que essa juíza leu isso que o doutor Ifigênio não apanha? E são colegas, estavam na mesma secção. Como é que um juiz apanha 16 anos no mesmo livro de código, o outro só apanha 12? Quer dizer, isso... Ou aquele juiz ou aquela juíza foi mandado aplicar aquela pena, o outro foi mandado aplicar outra pena. Agora, se um juiz aceita ser mandado aplicar penas que ele não encontra no código, ele tem que saber explicar por que aplicou aquelas penas. Mas, Salomão, há uma outra questão aqui, porque
no quadro dessa questão da metade da pena, esses arguidos, digamos que completaram no ano passado. Então, na vigência do anterior governo. E essa interpretação foi colocada nessa altura, foi levantada pelo Dr. Gadi. E o tribunal não pronunciava sobre o mesmo termo. Mudou o governo, o tribunal rapidamente já encontrou acolheu. A minha questão que eu queria colocar ao Salomão é também trazer-me essa perspectiva. A justiça moçambicana está ou não ao serviço, digamos assim, do presidente da República, por exemplo? Eu acho que está. Eu acho que está. Eu acho que está. E, aliás, um dia comentamos uma coisa aqui parecida com isso. E não sei se lembra da entrevista do presidente do Supremo, em que, de repente, sem haver motivos, ele disse que o engenheiro Venâncio não estava com nenhum mandado de captura, daquela vez. Porque pairava a ideia de que ele não pode voltar, senão vai ser preso, porque não sei quanto. E depois, alguém me confessou que isso foi uma conversa entre dois políticos. A dizer, não, mas por que o tribunal não diz que ele não tem esse problema? E 2 dias depois o tribunal disse que não, ele não tem problema, ele pode voltar. Portanto, eu penso que ainda temos um percurso longo a fazer. Porque isso também, juntando isso ao que o Dr. Gamito disse recentemente, que discutiu-se na sequência de uma conversa com um político da presidência. Político, depois... Para mim é muito estranho. Como é que o presidente é chamado para conversas com políticos da presidência? Não, eu acho que é chegado o momento. Aliás, nesse simpósio do CIP, eu levantei uma questão. Eu perguntei se os juízes não tinham o direito a indignar-se também. Porque há coisas que está a acontecer com juízes, com magistrados de uma maneira geral, feitas pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo. Os magistrados parece que não existem, parece que não se rebelam. Quer dizer, esta coisa, por exemplo, que houve em 2023, de aprovar uma lei na altura da campanha eleitoral, a dizer que o juiz não tem direito de fazer recontagem dos votos. É grave. Se fosse eu, não sei se era permitido ou não, é que eu mobilizava os juízes, deixava-me de julgar aqueles casos. Não sei se isso era rebelião ou o quê. Porque não vale nada você julgar com limitações de aplicar o direito. Você vai julgar, mas não faz isto. Ao julgar, cuidado com isto. Ao julgar, ei, não mexa ali, porque isso não é tua área. Quer dizer, eu deixava aquilo, levavam aquilo e entregavam aos Correios. Os processos seguiam para o Conselho Constitucional. Agora, quer dizer, os juízes não podem fazer isto, não podem zangar. Quer dizer, os juízes não podem zangar um dia, dizer que isto não pode ser. Enfrentar o poder político, enfrentar o poder executivo ou legislativo, dizer que se for assim, nós não fazemos. E os juízes até estão organizados em associação. Eu acho que não podemos brincar com outros poderes. Um poder não tem o direito de subjugar outros poderes. É verdade que o Poder Legislativo faz leis, mas tem que fazer leis racionais, não fazer leis que protejam um e o fulano. Se recontar, senão aquele partido pode perder. Então, esse não pode recontar. Tem que entregar lá naquele órgão onde estão os nossos. Quer dizer, que raio de política, que raio de governo, que raio de país é isso? Isso é brincar com pessoas. Então, o poder judicial neste país, não sei o que é preciso para ficar mesmo independente e ser capaz de dizer que isto não é conosco. Isto façam vocês. Agora, tem que andar a sujeitar-se a tudo. Julga, mas não condena. Julga, mas não aplica o direito. Se encontrar uma coisa que exige aplicação, faz uma recomendação. O juiz, desde quando é que o juiz é o homem moço de recados para fazer recomendações? Então, eu penso que isso tudo que estamos aqui a discutir, é preciso uma reforma total. Não tanto no executivo, nem aonde. Primeiro tem que haver uma reforma na Constituição. Retirar os poderes do Presidente da República de andar a nomear juízes a nível superior. Eu acho que não fica bem. E os juízes nem devem tomar posse perante o chefe do Estado. Os juízes têm que ser como se faz noutros países. 2, noutros países democráticos,
Só que quando a gente quer falar de países democráticos, algumas pessoas recorrem para aqueles países onde isto ocorre, mas que são países que são democráticos, mas não é democracia adequada para as nossas condições. Alguém pode dizer assim, Conselho Constitucional passa para o tribunal, não, mas esse tribunal na França é nomeado pelo parlamento. Quer dizer, por que eu tenho que seguir o exemplo da França, se o exemplo da França em Moçambique não é aplicável? Então, por que nós não podemos fazer aquilo que é aplicável para melhor funcionamento de um governo numa democracia ainda frágil como a nossa, em que estamos a confiar muito na pessoa do presidente para tudo? E uma coisa, as pessoas quando falam do presidente da República, aqui estão a falar de um presidente da República da Frelimo. Presidente, isto tem que ser poderes do presidente. Estão a falar do presidente da Frelimo. No dia em que cair o presidente da Frelimo, entrar um presidente que não é da Frelimo, são as mesmas pessoas que defendem, temos que mudar, isto temos que mudar, o presidente que temos é violento. Quer dizer, estás a ver? Porque nós não podemos legislar em função da pessoa que está sentada ali. Estamos a legislar em função... o camarada presidente não é camarada presidente, o presidente da República não é camarada presidente. Porque hoje é camarada presidente, amanhã pode ser um senhor qualquer que não é camarada presidente. Depende da vontade popular. E se o povo eleger um presidente que não é da Frelimo, antes das reformas que estamos aqui a preconizar, os mesmos que defendem que não deve mudar nada, hão de nos andar a agitar para andarmos a dizer que deve mudar. Porque estarão à rasca. Porque, não podemos fazer isso. Eu penso que há muita influência política, uma influência presidencialista. Aliás, foi em dezembro, que houve oferta de indulto do presidente cessante a estes. A antiga ministra, a Helena Kida, foi lá ter com eles para lhes oferecer indulto. Negaram. Disseram que não queremos. Mas não queriam por quê? Uns será que não querem porque ainda estamos com recursos, não sei quando. Mas a verdade não queriam, porque estavam à espera do novo chefe que está a vir aí. Então não queriam que o chefe anterior saísse com os louros de que eu prendi e libertei. Então, quer dizer, não queremos, vai lá. O senhor já está de saída, não pode nos tirar, deixa-nos aqui. Agora, logo a seguir, já os tribunais também já são céleres, assinam tudo, já tudo está. Pronto, vamos lá continuar. O país um dia tem que mudar. Mas a questão, não acha que nessa tese acadêmica que o Salomão está aqui a trazer, porque de fato é muito estranho que sempre que há um novo ciclo, a forma como a justiça funciona, mas não acha que ter havido essa influência política foi uma decisão muito bem acertada, digamos, no sentido de permite, digamos assim, serenar e trazer tranquilidade, principalmente a relação entre o antigo presidente, os dois antigos presidentes, o presidente Nyusi e o presidente Guebuza, que chegou a dizer que a Procuradoria estava a projetar, essa é a palavra, projetar um poder desconforme, lançou dúvidas sobre a independência e praticamente não tinha relações com... Serenar é uma maneira de dizer. E eu penso que a dinâmica deste país ainda vai nos mostrar outras coisas. Não sei se lembra que na altura, em 2005, quando o José Pacheco foi nomeado ministro do Interior, no primeiro mandato do presidente Guebuza, a primeira coisa que ele organizou lá foi uma pasta enorme, aliás, muitas pastas, e mandou a televisão ficar à espera dele em frente à Procuradoria-Geral, onde ele entrou carregado de pasta, um ministro, não mandou a descer, ele que desceu com as pastas. E a imprensa perguntou, senhor ministro, o que se passa? Estou a levar pastas dos casos de corrupção do Ministério para a Procuradoria. E entregou. Agora... Choveram prisões de manhã. E logo houve prisão do antigo ministro do Interior, que era acusado de 30 e tal crimes, dos 30 só prevaleceu 1 ou 2. Então, eu penso que isso ainda não acabou. Esse tipo de maneira de atuar ainda não acabou. Ainda pode vir a acontecer. O que eu digo que não é bom. O país não pode andar nisso. Agora,
há quem me diga, por exemplo, há quem me tenha dito ontem, quando eu disse que eu não concordo com a utilização do meu amigo Pacheco para estar na segurança, estar não sei aonde. E a pessoa diz, não, se calhar vai cumprir uma missão. E se calhar brevemente vamos ter uma missão, vocês vão ver a missão. E a não ser que seja esse problema de missões secretas que ele já leva para lá para implementar. Mas eu acho que o país não pode trabalhar com esse tipo de agendas. Temos que ultrapassar, termos um país unificado, um país que vira para o desenvolvimento e não vira para pessoas. E harmonizar a nossa legislação, de modo a que um indivíduo, quando é punido, sinta que foi punido porque cometeu a infração de facto, não é punido porque o presidente ou alguém deixou de gostar de mim. Não pode ser assim. Quer dizer, o critério para a minha pena ser agravada ou atenuada não pode ser em função da minha proximidade ou afastamento em relação a quem dirige o país. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora eu pergunto, como é que ficam aqueles processos que eu referi em paralelo com estes? O processo da Helena Taipo, ela saiu, fez um recurso, não se respondeu, ficou-se 5, 6 anos. Não há resposta, não há nada. Como é que isso fica? Quer dizer, como é que nós compatibilizamos esse tipo de justiça? Então eu penso que é preciso mudarmos o país de facto. E o presidente Chapo, mais uma vez, a minha esperança é que ele consiga acertar o rumo e consiga, como dizia a presença, impermeabilizar-se contra todo tipo de influências para ele ir para esta direção, ou perseguir aquele, ou deixar de punir Mas aquele. tem tinta suficiente para impermeabilizar o político daquele Chapo neste ecossistema. Ele tem que se impermeabilizar. Ele tem Pelo menos para as casas já existem quem impede. Agora, aqui em Moçambique é possível impermeabilizar um político. Ele tem que fazer Com esforço. tantos interesses que gravitam em torno. Tem que fazer esforço, pelo menos olhar para frente. Ele até aqui tem insistido em que não, vamos assim, mas eu espero que a gente faça isso até o próximo ano e depois do próximo ano a irmos para frente e não a irmos para os lados e de qualquer maneira. Eu penso que não há nada estragado, mas é preciso o país estar melhor. Exato, Salomão, vamos então para o último tema. Já estamos com a dura do tempo, mas acho que é possível ainda fazer um terceiro tema. Foi anunciado também a convocação do Conselho de Estado para a próxima terça-feira e o candidato Venâncio Mondlane foi também convocado para participar desta sessão. Eu tenho duas questões que eu queria colocar antes de que Salomão desenvolver o seu pensamento. A primeira questão, esse hábito do Venâncio Mondlane de sempre que recebe um documento oficial do Estado, colocá-lo nas redes sociais, não é esse que faz com que haja aquela ideia de que não é uma pessoa de confiança com a qual pode-se discutir coisas sérias do país? Não. Não achas que... Eu acho que não. Tu recebeste... Ele publicou Não, Ele publicou no eu Facebook, recebi a perguntar ao Chitsungo o que achava desta... Não sei. Eu não vi esse, mas vi de um outro membro do Conselho de Estado que foi convocado. E eu acho que é um mal menor. Isso não é nada. A convocatória do Conselho de Estado não é segredo. Aliás, o próprio presidente podia mandar o serviço de imprensa anunciar que convoquei para o dia 24. Mas há muita gente que diz, esse jovem não é sério, quero falar com ele. Mas não é por aí. Vai fazer uma live logo a seguir. Não, também não é por aí. Ele pode ter os problemas que tem, mas acho que não é por aí. Porque essa convocatória é pública, não é confidencial, não é uma correspondência confidencial. Então eu penso que isso não é por aí que se avalia um quadro. Um quadro não se avalia por aí. Porque de um outro elemento que não é ele, eu recebi o conhecimento da convocatória do mesmo Conselho de Estado, que vai ter lugar no dia 24 às 11 horas, aqui. Até li a agenda e fiquei espantado porque a agenda não contempla a tomada de posse dos membros do Conselho de Estado. A agenda começa já por aprovar, apreciar e aprovar
um ponto aí sobre o funcionamento do Conselho do Estado, etc. Mas era obrigatória a posse? Eu acho que sim. Eu acho que como é que o presidente vai ter a certeza de que aqueles senhores que estão sentados ali são todos aqueles que devem estar ali? É preciso posse. Foram eleitos na Assembleia da República? E depois, foram como é que você sabe que os eleitos são aqueles que estão ali e não é outro que vem no lugar de um eleito? Isso BI na presidência? A BI na presidência no ato da tomada de posse. Tem que chegar, tirar o BI, entregar os serviços de conferência, ler, e você receber um papel que chama auto de posse, ler em voz alta, assinar e ir entregar ao chefe do Estado. Isso tem que acontecer, tem que haver tomada de posse. Como é que você chegou ao Conselho do Estado? Chegou, entrou, não tomou posse? Não pode. Não pode. São pessoas designadas pelo chefe do Estado, outros são designados pela Assembleia, mas o que vai unificá-los é a posse. Eles têm que tomar posse. Acho que na convocatória houve um lapso. Eu penso que o presidente vai emitir outra convocatória para a tomada de posse. Se calhar, como isso é às 11, ele vai convocá-los para chegar às 9 e tomarem posse. Para às 11 horas reunir. Eles não podem sentar lá na cadeira antes de tomar posse. Tem que tomar posse. Como é que vai sentar? Será um desafio, será, a ser isso que acontecer, será um teste muito sério a Venâncio Mondlane. E diz que não reconhece o chefe, diz que é chefe do governo, não é o presidente da República. Não, mas ele tem que tomar posse perante quem? Perante o chefe do Estado. Quem é o chefe do Estado? É aquele que lhe convocou. Ele vai aonde, afinal? Vai a uma convocatória do chefe do Estado. Ele foi convocado pelo chefe do Estado. Ele tem que ir a uma sessão do Conselho do Estado em que ele, automaticamente, a partir da posse, passa a ser conselheiro do chefe do Estado. Aquele que ele digladiou-se com ele nas eleições. Agora já não estamos nas eleições. Já estamos no funcionamento normal do Estado. Das instituições. Das instituições. Então o Venâncio tem que ir tomar posse, sentar juntamente com Graça Machel, Alberto Chipande, Eduardo Niia, Joaquim Chissano, Armando Guebuza, Felipe Nhusse, todos esses, Verônica Macamo, Esperança Bias, Eduardo Mulembe, todos aqueles ali. Vão sentar juntos, incluindo o Suf Momad, Albino Forquila, o Lutero Simão, estão lá todos, sentaram ali. São conselheiros do Estado, todos aqueles têm que tomar posse. E porque vão cumprir a função de conselheiro do Estado que lhes é confiado pela Constituição ou por alguém. Porque para além daqueles que vêm da Assembleia, tem os que o presidente designou. E tem os que vão lá por inerência da Constituição, que é o caso do Venâncio, que é o segundo mais votado. Ele tem que estar. Então, isso é muito interessante. E agora, o problema a seguir a esse é que, uma vez o Venâncio, tomando posse como membro do Conselho do Estado, deixa de ser convocável pelo Tribunal Distrital de Quamba, de Zavala, de onde, da Matola. Os processos que eventualmente ele tem que ser todos conduzidos à Procuradoria-Geral da República. Porque ele, a partir daí, passa a ser interrogado por um juiz conselheiro do Tribunal Supremo. Então já não é um juiz do distrito de Quamba, de Murrombene, que anda a chamar... Qual é a importância disso aí? A importância disso é que ele já elevou a fasquia. Já não é o mesmo Venâncio que pode ser perseguido judicialmente por um tribunal distrital. Ele tem imunidade, é membro do Conselho do Estado, tem que ser ouvido por um tribunal superior, um tribunal supremo. Tribunal Supremo ou Procuradoria-Geral da República. Então, é preciso ele juntar aqueles processos todos, fazer um expediente e mandá-los para a PGR. E aí, o Venâncio beneficia de uma análise jurídica mais rigorosa, porque lá estão os juízes superiores. Quer dizer, não é igual um juiz de distrito e um juiz do Tribunal Supremo. Senão, todos os juízes do distrito podiam tanto estar ali como estar no Supremo. Não é bem assim. É porque o nível de entendimento, o nível de leitura, o nível de preparação para um juiz do Supremo é diferente de um juiz do distrito. E também o nível de manipulação, o nível de a vulnerabilidade a orientações superiores
é mais frequente, é mais fácil. Eu já estive numa reunião com um juiz numa província aí, que disse que atrasou porque tinha ido a uma reunião do Comitê Provincial. Eu fiquei aterrorizado. Mas os juízes locais fazem isso. Agora, imagina um juiz desse. Vai receber o repúdio, as suas declarações. Não posso receber, mas eu posso dar exemplos. Eu conheço os exemplos. Eu ando neste país todo, eu não ando só aqui no Maputo. Então, isso é grave. Agora, eu acho que um juiz conselheiro não vai receber esse tipo de chamadas. Alguém para ligar para ele e mesmo ligando não vai obter o efeito que gostaria de obter. Pode obter um efeito diferente, porque para além da consciência dele, também está no último escalão da carreira dele. Um juiz do Supremo é o último escalão. Aí já não espera ser nomeado nada. Então, penso que há coisas que podem andar e há coisas que, se quisermos, podem andar melhor. O que é que o Salomão espera desses nomes indicados para o Conselho de Estado? Está tranquilo, principalmente com essas últimas designações de chefe de Estado. Andou aí muita indignação nas redes sociais, que são os mesmos, são velhos, são doentes, mas para o país não precisa de beber dessas pessoas. Exatamente, para aconselhar o chefe do Estado são aqueles. Também o chefe do Estado não se pode aconselhar por jovem da Liga Feminina ou Liga Juvenil da RENAMO ou da OJM. Tem que se aconselhar daqueles velhos. São pessoas com experiência. Eles já passaram por tudo que o presidente ainda não passou. Eu penso que, a esse nível, são aqueles mesmo que devem aconselhar o presidente. Agora, a juventude pode fazer outras coisas, pode ser ministro, pode ser aquilo, pode ser embaixador, pode ser outra coisa. Mas aquele nível, são aqueles mesmo. Aqueles são apropriados. Ainda bem que estão cada vez mais velhos, porque já estão velhos, alguns já andam à rasca para chegar ali. E são esses que devem dar os melhores conselhos a um jovem presidente como aquele que nasceu depois da independência. Eu penso que não há problema quanto a isso. E também é uma mistura. Aqueles ali, o Juvenásio tem 51 anos. Aqueles ali têm 80, 85, 86. O Chissano vai fazer 86 em outubro. E pronto, esses Chipandes, Chissano tem 86. Guebuza tem 82. Quem tem 80 e tal. Mulembo também está lá, porque é antigo presidente da Assembleia da República, tem 70 e tal. Então pronto, são esses. Os madodas do chefe, os madodas do presidente. Então, para o aconselhamento ao presidente, eu não tenho nenhuma queixa, está bem feito. Porque aquele não é para fazer nada, é para aconselhar. É para dizer, cuidado, não faça isso. Aí não, aí parece que estamos a cair no erro. Isso é bom. E são aqueles mesmo, aqueles estão bem indicados. E não há... Agora, só dizer que Chipande está lá há muito tempo, agora é para ir aonde? Se aquele é o último sítio onde deve estar. O que eu não concordo é colocar Chipande na comissão política. Isso já não dá, porque é outra coisa. Mas ali, para aconselhar o chefe do Estado, pode estar. Então, penso que não há crise aí. E o país pode andar. Se nós quisermos fazer este país andar bem, podemos conseguir. Com a ajuda de todos. Nós todos temos que nos juntar, olhar para o país. É que muitas vezes nos concentramos nas pessoas, lutamos um contra o outro, levamos muito tempo e não ganhamos nada. Então, penso que algumas coisas têm que começar a andar, tem que acabar essa coisa de nomeações. Já estamos no meio do ano, ainda nomeia-se o Conselho de Estado, tem que terminar isso, as pessoas começarem já a trabalhar normalmente. Mesmo estamos a fechar o programa, mas tendo em conta que esta semana o país vai celebrar com pompa os 50 anos de independência, uma última questão, Salomão. Qual a avaliação que faz desses 50 anos no nosso país? Avançamos? Não Avançamos muito. Primeiro essa televisão. Imagina lá um preto como tu e eu falar numa televisão no tempo colonial. Para já não havia televisão, havia rádio. Mas também não havia pretos a fazer entrevistas na rádio. Pronto, não há comparação possível. Não se pode comparar independência com colonialismo.
Isso é um erro muito grave que alguns acadêmicos, talvez imbuídos, não sei de que espírito, às vezes fazem. Não há comparação entre o período pós-independência e o período antes da independência. Agora, há uma coisa, nós avançamos muito, houve muitos obstáculos ao avanço do país. Um dos obstáculos é guerra. Houve guerra que destruiu o país, houve uma tentativa de reconstrução, há uma guerra no norte que está a destruir o país, e temos tido intempéries, cheias, ciclones e outros obstáculos. E temos tido também má governação do nosso lado. Já o lado humano, má governação, políticas erradas e descontinuadas que não são persistentes e não resolvem os problemas do país. Então, essas são as críticas que nós devemos fazer dentro do nosso avanço depois da independência. Então, não é que a questão não é se avançamos já ou não, avançamos muito, ao ponto de termos essa visão de criticar aquilo que está errado. Isso é sinônimo de que avançamos. Agora, o que é preciso é avançarmos mais, caminharmos mais e atingirmos outros patamares depois destes 50 anos. Exato. Salomão, então, desejo assim a sua família possam passar também essa festa. É uma vez na vida, que 50 anos é uma vida. Então, aos nossos também telespectadores, o programa Semana com o Salomão fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, mas queríamos mais uma vez agradecer a todos e desejar a todos uma grande festa dos 50 anos da Independência Nacional. Boa noite, até a próxima.